Quando as pessoas olham para o Egito nos dias de hoje, nós nos deparamos com uma nação, um povo de origem semítica e não um povo de origem egípcia nativa antiga, até porque o Egito passou por diversas migrações e também ali conquistas de outros povos de outras origens. Vocês já ouviram falar nos Ixos? Neste vídeo eu estarei falando a respeito das origens dos antigos Ixos, quem eles eram, de onde eles vieram, afinal de contas. Eles eram povos realmente semíticos vindos do Oriente Médio? Neste vídeo estarei falando sobre a sua língua, suas etnias e também traços culturais e muito mais. Por isso eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem, deixem os seus likes e fiquem com mais este vídeo do canal Mistérios de Elohim. Nos dias atuais, infelizmente, são poucos aqueles que falam a respeito dos povos que habitavam no Antigo Egito, além dos próprios egípcios nativos. Existia um povo antigo que habitou o Antigo Egito desde a antiguidade, que não eram egípcios e que acabaram conquistando os egípcios naturais por conta de muitas migrações e mais migrações. Estes povos, eles eram oriundos do Oriente Médio e eles eram povos, em maioria, de origem semítica, a mesma origem ali dos próprios israelitas, do povo hebreu. Nos dias de hoje, quando olhamos para o Egito, nós vemos um Egito aí muito mais árabe do que egípcio, por assim dizer, até porque os egípcios antigos nativos eram bem diferentes dos atuais egípcios dos dias de hoje. Na antiguidade, no Egito, existia uma diferenciação étnica, racial entre os povos que habitavam ali, até porque o Egito recebeu diversas migrações aí de povos denominados e chamados pelos nomes de Ixos, entre eles os próprios israelitas. Apesar de muitas pessoas não levarem muito em consideração os textos bíblicos, a Bíblia é uma fonte histórica fenomenal para a entrada dos povos Ixos na terra do Egito, com os próprios israelitas sendo um povo semita vindo do Oriente Médio e adentrando aí o Egito e se multiplicando e se tornando uma nação gigantesca. Além dos próprios israelitas, o Egito também abrigava diferentes tipos de povos ali que eram Ixos. Os Ixos, para explicar para todos vocês, os Ixos em si, eles não eram apenas um povo, apesar deles serem de mesma origem. Na verdade, os Ixos eram grupos de povos de origem semítica, e dentro aí dos Ixos existia subdivisões de Ixos, de povos de diferentes lugares do Oriente Médio, e não só de um lugar do Oriente Médio. É muito importante ressaltar isto aqui. A Bíblia até vai nos dizer que eles se tornaram tão numerosos, mas tão numerosos, que os egípcios nativos, os egípcios daquela terra ali, os descendentes de Misraim, acabaram ficando com medo, os faraós ficaram com medo destes povos que migraram em um passado para aquela região e acabaram se tornando muito numerosos. E por conta deste medo, acabaram escravizando os Ixos. Assim começa a história do Êxodo Antigo. Nos antigos murais de Benin Hassam, nós podemos ter um vislumbre da aparência física e das roupas dos antigos Ixos que habitavam ali o Egito e que começaram a habitar uma região grande do Egito. A capital dos antigos Ixos, na antiguidade, era chamada pelo nome de Avares. Avares era a cidade Ixa, a capital de todos os povos Ixos. Os povos Ixos, em massa, por eles serem povos de origem semítica e serem ali adeptos das tradições semíticas, eles se casavam mais entre si e não se casavam com os egípcios nativos, com os egípcios da terra do Egito, os originais, apesar de muitos acabarem se casando com eles. Porém, muitos ainda mantinham as suas tradições de suas origens. Os próprios egípcios antigos, eles não gostavam muito aí dos próprios
Ixos, por assim dizer, dos povos semitas, até porque a classe sacerdotal ali do Antigo Egito e a própria população do Antigo Egito criticava muito os povos Ixos, os povos semitas, por sua aparência, por seus cabelos, por suas barbas e por eles não se depilarem, por assim dizer, por eles não se cortarem os seus cabelos ali. Os egípcios antigos, tanto homens quanto mulheres, eles se depilavam seus corpos inteiros e raspavam as suas cabeças e acabavam usando perucas até mesmo de propriamente dita origem ixa, porque os ixos tinham o cabelo um pouco mais puxado e cabelos ondulados. Para aqueles que não sabem a definição aí e o significado do termo semita ou simplesmente povos semitas, os povos semitas, eles eram povos oriundos aí do Oriente Médio, em específico os árabes e também os israelitas. Todos os povos árabes são povos semitas, e os israelitas, as 12 tribos de Israel, são de origem semítica. O termo semita ou semítico refere-se à sua língua e também à sua origem racial, étnico-racial. É muito interessante que os antigos egípcios, em suas artes, aí eles representavam os ixos aí com roupas coloridas, listradas, muito semelhantes à túnica que José usava, a túnica que foi dada a José, que era algo comum entre os antigos povos semitas, que adoravam roupas coloridas. Como nós podemos ver aí, as imagens aí, representações da arte egípcia, acima são os ixos com cabelos ondulados e cavanhaques, barbas, as mulheres de cabelo longo, roupas também listradas, vestidos listrados, crianças ali, como nestas outras representações aqui mais físicas, para vocês terem uma ideia da aparência dos povos ixos, dos povos semitas. Os povos semitas, eles tinham um tom de pele, e tem um tom de pele nos dias atuais, um tom de pele claro que se bronzeia facilmente do sol. Eles têm um tom de pele bege, por assim dizer, por conta de se bronzear do sol. Eles têm cabelos ondulados, aí na cor escura, eles têm narizes arqueados. Os homens geralmente têm uma barba muito farta, ou cavanhaques, sobrancelhas grossas e assim, etc. Também muitos deles têm olhos tenros ou olhos expressivos. A própria Bíblia relata a existência de vários povos semitas no Antigo Egito, além dos israelitas. A Bíblia afirma que quando Israel saiu do Egito, saiu uma grande multidão de outros povos junto com eles. Estes outros povos eram povos também de origem semítica, a mesma origem dos israelitas. A maioria dos ixos, ou pelo menos uma grande parcela dos ixos, eram de origem arameia, vindos da Síria, vindos da terra de Aram, no que hoje é a atual Síria, no Oriente Médio. E muitos israelitas também eram descendentes de arameus, até porque o próprio Jacó era um arameu etnicamente. O povo ao qual Jacó pertencia era o povo arameu, mas além disso ele também era um caldeu geneticamente por conta ali de seu avô Abraão. Abraão veio de Ur dos Caldeus, no que hoje é o atual Iraque. No atual Iraque, na terra da Acádia antiga, era onde Abraão habitava. Ele habitava o sul do Iraque, o atual sul do Iraque, na cidade de Ur dos Caldeus. Os arameus eram chamados pelos egípcios de Aamu, ou simplesmente Aramu, arameus. Além dos arameus de tribos aramaicas que foram migrando para a terra do Egito, nós também tínhamos outros grupos de ixos, de povos semitas, como também os Chutu, que eram povos ali vindos da Transjordânia e também ali vindos também de uma parte da Mesopotâmia. E entre estes povos, entre esta classificação Chutu, que está dentro aí dos ixos, que também são semitas, nós temos aí pelo menos os povos moabitas, amonitas e alguns povos mesopotâmicos ali de origem semítica, que eram chamados pelos egípcios de Chutu. Além dos Chutu, os egípcios antigos também conheciam aí uma outra subdivisão dentro aí dos ixos, de outros grupos de povos, que eram aí, no caso, agora os Xaxu. Mas afinal de contas, quem eram os Xaxu? Os Xaxu, eles eram ali povos vindos da Jordânia, sim, povos vindos
da Jordânia e também de outras regiões ali perto da Jordânia. E dentre os povos ali que abrangiam ali os Xaxu, existiam os povos midianitas, né, as tribos midianitas, e também as tribos edomitas. Os edomitas e midianitas, para os egípcios, eles os chamavam de Xaxu. Os povos Ixos, por acabarem se tornando mais numerosos ali que os egípcios naturais, eles acabaram ali se misturando com alguns egípcios nativos, e por conta disso, muitos da classe sacerdotal acabaram ficando com mais raiva dos antigos Ixos e os chamavam de vagabundos das areias. Por conta dos Ixos, dos semitas, tomarem conta de grande parte do Egito, há quem diga até que eles tomaram conta de todo o Egito por um longo período de tempo, que é chamado de período Ixo, ou período aí dos povos semitas reinando sobre a terra do Egito. Estes povos acabaram aí se tornando aí até mesmo faraós do Antigo Egito e assumindo aí a identidade de egípcios ali, no caso egípcios Ixos, egípcios não nativos, o que fez com que os egípcios nativos ficassem com mais raiva ainda deles. Foi esse um dos motivos que fez com que um dos faraós se levantasse e acabasse escravizando os israelitas junto dos outros povos Ixos, semitas irmãos dos israelitas. Além dos Aramu, dos Xutu e dos Xaxu, nós também víamos ali no Egito uma outra classificação de povos Ixos, semitas vindos aí do Oriente Médio. Desta vez, existia também um grupo chamado aí pelo termo de Habiru ou Apiru. Estes Habiru, por muitos especialistas, até mesmo estudiosos, foram considerados por um grande longo tempo aí como sendo os próprios israelitas. Habiru seria então uma referência a hebreu, Habiru, hebreu. Existe uma semelhança aí entre estes dois nomes, segundo alguns estudiosos. Os antigos Ixos, eles falavam pelo menos algumas línguas semíticas entre si, mas uma das línguas predominantes entre eles era o aramaico antigo de Aram, mas além do aramaico antigo de Aram, também falavam ali o ugarítico e possivelmente até mesmo o eblaíta e o acadiano. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.